E aí? E aí, meu irmão, minha irmã? Faz assim com o dedinho, ó. Mais uma oportunidade Deus te deu. Mais uma chance para você desfrutar, viver aí com sua família, curtir esse dia top, esse dia abençoado. Eu quero começar aqui com um tema bem absurdo. O tema dessa live é Deus não existe. Rapaz, como é que você fala isso, Thales? Você acabou de começar a live falando pra gente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse dia. E você começa a live falando que Deus não existe. Então, assim, fica aí um pouquinho. Talvez você chegou agora. A gente tá vindo aí, já são mais de 5 lives falando de consciência, falando de poderes que estão aí dentro de você. Se você viu algumas outras lives, você sabe que eu não tô aqui de brincadeira, eu tô aqui para falar coisas profundas e que ninguém te conta. A descrição desse TikTok aqui é aquilo que ninguém te conta, irmão. Eu tô aqui para te falar. Eu estudei muito, procurei muito e eu peguei isso tudo e tô aqui compilando. Então, assim, não vou ficar perdendo tempo aqui, a live é para ficar gravada, isso é uma sequência de live. Qual que é o intuito dessas lives? Subir sua consciência. Você já viu nas lives anteriores que Deus colocou um poder dentro de você, esse poder chama Reino de Deus. Ele falou assim, o Reino de Deus está dentro de vocês. Então, quando ele colocou esse poder dentro de você, ele também revelou, busca primeiro o Reino de Deus e a sua justiça. Vou ficar com meu notebook aqui porque eu já sabia que eu ia receber muita ligação hoje. Quando a gente pega esses temas mais profundos, assim, o capeta fica doido, irmão. Ele não gosta, não. Deus não existe. Por que Deus não existe, Thales? É isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Isso é uma das matérias mais profundas. Enquanto você não desconfigurar isso na sua cabeça, você não dá conta de ascender para o próximo nível. Não tem como você reinar de verdade na Terra sem entender quem é Deus de verdade. Então presta atenção no que eu vou falar com vocês aqui. A gente entendeu que esse reino é um poder que está aqui dentro de você. E esse poder, ele tem uma mesa em cima dela. Então a gente gastou praticamente 6 ou 7 lives aí explicando sobre essa mesa, te ensinando a enxergar a mesa e também a destruir a mesa. Então até o final dessas lives de consciência, essa mesa vai ter sido destruída. Eu não tenho o poder de destruir ela, mas você vai enxergar ela e você pode destruir. Então o tema de hoje é Deus não existe. Eu vou te explicar isso primeiro na ciência e depois te mostrar na Bíblia e de te revelar por que isso é uma das matérias mais importantes da consciência. A ciência começou a estudar Deus. E ela hoje, em 2026, não pode existir uma pessoa que se diga ateu. Toda pessoa que se diz ateu, eu expliquei eu acho que foi uma das primeiras lives, que o ateu, na verdade, é um ignorante. Por quê? Porque a ciência foi estudando e é impossível a gente chegar na conjuntura que a gente chegou. Eu revelei para vocês que o seu corpo tem 37 trilhões de células. A célula tem 0,01 milímetro e cada célula de 0,01 milímetro tem uma fita DNA de 2 metros. Quem é que fez essa fita DNA? E o que deixa eles mais abismados, eu tenho 83, a fita é maior que eu, tá dentro de uma célula de 0,01 milímetro e a fita não embola. Ela tá tão bem distribuída que ela não embola. E aí a ciência começa a olhar e falar, a gente não tem condição de criar isso. Se eu, sendo um homem com a tecnologia de 2026, não tem condição de pegar uma fita DNA e colocar ali dentro, como é que uma explosão do Big Bang criou isso? O seu sistema de veia, que toda a célula do seu corpo é alimentada por sangue e água. E para essas células serem distribuídas, tem uma ramificação de veia que dá para dar a volta na Terra, amigo. Como é que o Big Bang criou isso? Então hoje nós estamos num ponto da ciência que não dá para negar que Deus está aí. Como assim? A ciência hoje é agnóstica. Qual que é o problema da ciência, Thales? Para você que serve a Jesus, que tem Jesus com todo o seu coração. O problema da ciência é que elas preferem acreditar nos alienígenas, preferem acreditar num ser humano evoluído que partiu daqui, deixou a gente para trás. Preferem acreditar em qualquer coisa, menos assumir que o Deus verdadeiro é o Deus da Bíblia. Então por que você está falando que Deus não existe, Thales? Porque falta uma coisa em você que está vinculada a esse personagem. Essa mesa, ela é o seu sistema de crença.
E dentro do seu sistema de crença tem um sistema para Deus. Então, Deus não pode caber dentro do seu sistema de crença, porque Deus é maior do que você e maior do que o seu sistema de crença. Só que o que os homens fazem o tempo inteiro? Não, Deus ele é calvinista. Não, tudo foi determinado por Deus. Deus é calvinista ou não é Deus? Não, não, não. Deus é arminiano. E aí você vê um monte de pastor, gente fera, mano. Eu amava ver aquilo ali. Gente massa fazendo debates de 4 horas, 3 horas. Falando, não, Deus é arminiano. E aí você assiste um debate, o arminiano traz aqueles argumentos mais foda de todos. O arminiano é o que acredita no livre-arbítrio. O calvinista não acredita no livre-arbítrio. Deus determinou tudo. E aí você vai vendo aqueles caras debatendo e um dia eu perguntei para Deus, mas Deus, como assim? Ou um tá certo ou o outro tá certo. E Deus falou, não, os dois tá errado, eu sou os dois. Eu falei, como assim o senhor é os dois? Tem como Deus fazer você ter livre-arbítrio e tem como ele fazer ser calvinista ao mesmo tempo, sem distinguir o poder dele, sem tirar fala deidade, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas a deidade dele. Como assim? Vamos lá. Ó, se Deus fosse bom, ajudava os pobres e daria liberdade às mulheres do Afeganistão. Vambora, é isso mesmo. Deus não existe não. Fica aí na live, você vai entender o que eu vou falar aqui com você. Então, qual que é o problema aqui? O problema é que a gente quer o tempo todo pegar Deus e colocar dentro de uma caixinha. Inclusive, quando você vai na Bíblia, aquele povo saiu do Egito. Lembra o povo que Deus tirou com mão forte do Egito? Que ele destronou Faraó, que Faraó nunca mais foi o mesmo? Então, não, se Deus existisse, não sei o que, vai lá ver o que aconteceu com o povo de Faraó. Ah, eu não acredito na Bíblia. Então acredita pelo menos na história. E acredita pelo menos, tem uma palavra técnica para quem estuda a história, a arqueologia. Vai lá ver que debaixo do rio Nilo tem um monte de artefato de guerra do povo do Egito, que eles foram derrotados ali quando aquela água fechou. E aí você vai voltando para aquela história ali e você vai percebendo que quando o povo passou, Moisés subiu para falar com Deus e o povo ficou lá embaixo. Aí aquele povo falou com Arão, Arão, faz um Deus para a gente adorar. E aí quando você lê a história, o seu pastor que não estudou direito, o seu líder infelizmente não procurou entender o que estava escrito ali, ele estava falando, não, é que o povo fez idolatria ali. Não foi uma idolatria porque eles fez uma imagem para adorar a imagem. A idolatria que eles fizeram ali é porque eles falaram, Deus é esse boi aqui, ó, tá aqui o Deus que tirou vocês do Egito. Então esse boi aqui é Deus. Aí Deus acendeu a ira dele. Porque você não leu, mas lá no último livro da Bíblia, eu acho que eu esqueci o nome agora do profeta, mas ele fala assim, o que vocês vão me oferecer? Quantas madeiras são suficientes para entregar para mim? Se eu sou muito maior do que todas as madeiras. Salmos vai falar que toda a água da terra, Isaías, né? Isaías 41, toda a água da terra cabe na mão dele. Você não dá conta nem de saber o número de quantidade de água da terra que cabe na mão dele. Então, o que é madeira? O que é um boi para falar que esse boi é Deus? Então, o que Deus está falando de idolatria? Idolatria é toda vez que alguém pega e quer colocar aí dentro de uma caixa e falar, Deus é isso aqui. Então talvez esse calvinismo, essas coisas que a pessoa fica defendendo tanto que Deus aquilo ali, acaba virando uma idolatria na vida dela. Por quê? Porque Deus é muito maior do que um calvinismo. Deus é muito maior que um arminianismo. Deus é muito maior que sua teologia. Thales, não pode falar isso não, mas foi o próprio Jesus que falou. Jesus falou assim, eternidade é uma coisa só. Está em Apocalipse. Eternidade é conhecer a Deus. Então o que você vai fazer na eternidade? De manhã você vai conhecer a Deus, de tarde você vai conhecer a Deus, de noite você vai continuar conhecendo a Deus, no outro dia continuar conhecendo a Deus. É só uma figura de linguagem, porque até o dia e noite lá é diferente da gente aqui. Então o que você vai fazer na eternidade? Você vai ficar a eternidade inteira tentando conhecer tudo dele e não vai conhecer. Aí não, eu sou formado em teologia, olha aqui meu anel de teólogo, eu sei tudo de Deus. Amigo, não fala uma coisa dessa não. Então o que você está falando, tá? Você sabe tudo de Deus? Não sei, eu sei só o básico, mas o básico que eu sei eu estou aqui te ensinando. E a primeira parte, a sabedoria já falou, o princípio da sabedoria é temer a Deus. Se você não está assistindo as lives da manhã, eu te aconselho. Entra todo dia, 6h30 da manhã, nós estamos aqui falando de sabedoria. Qual que é o princípio da sabedoria? Temer a Deus. Se você teme a Deus, a primeira coisa que você vai fazer, não coloca Deus numa caixinha. Deus não é esse Deus que você está imaginando. Deus não existe, Thales. É a frase de eu vou te explicar porque que eu pus isso aí. Mas eu quero primeiro te provar que Deus não é esse Deus que você está imaginando aí, não.
Deus não existe porque você tem que matar ele aqui dentro. Ó. Enquanto você não destruir Deus aqui desse sistema de crença, você não consegue enxergar o Deus verdadeiro. Então, meu papel hoje é destruir um Deus que está na sua cabeça, que esse Deus da sua cabeça não existe, e te apresentar o Deus verdadeiro. E para mim te apresentar o Deus verdadeiro, eu preciso começar falando isso com você. Não se pode colocar Deus numa caixa em hipótese nenhuma. Segundo ponto, aquele povo que saiu do Egito ali, ele sofreu muito, mano. Eles sofreram muito até sair do Egito. As pragas aconteceram, eles estavam dentro do Egito. Eles viram tudo aquilo ali acontecendo. Aquele povo perseguiu eles viram, eles sofreram muito, sabe? Mas sabe o que sustentou eles durante todo aquele processo? Tinha uma promessa, Moisés falou com eles: gente, nós vamos ir adorar a Deus. Não, faraó, nós vamos ir adorar a Deus lá no monte. A gente tem que ir lá no Monte Sião, que a gente vai se... Eu sabia, mano. Sabia que hoje é ligação. Não liga agora. Tô aqui com o notebook já respondendo todo mundo. Não liga agora não, pera aí. Quando o assunto é pesado assim, tem mais interferência. Então presta atenção. Aquele povo foi sustentado durante o deserto, durante o sol quente, durante o frio intenso, durante as ameaças de Faraó, durante todo o tempo com uma promessa. Qual promessa? Nós vamos ver Deus, nós vamos adorar a Deus, nós vamos conhecer Deus face a face. Eles foram sustentados por isso o tempo inteiro. Só que aí sabe o que aconteceu? Depois que eles venceram o Faraó, depois que eles venceram o mar, depois que eles venceram tudo, ele chegou perante o Monte Sinai, o Monte Sião. E na hora que eles foram se apresentar perante Deus, sabe o que aconteceu? Quer que eu te conto? Deus desceu no monte com fogo e saraiva. O monte estava inteiro tremendo, nuvens escuras rodeando o monte. Na hora que o povo olhou, terremoto, furacão, como se fosse um furacão de ventania batendo ali. Aquelas tempestades inteiras, aqueles trovões, sabe o que eles falaram? Não vamos. Quando você estuda o hebraico ali, a palavra está falando que era como se o espírito tivesse saindo do corpo deles. Tamanho peso da presença de Deus que desceu naquele monte ali, quando aquele povo inteiro olhou, milhões de pessoas, não foi uma pessoa só, não foi um grupo de 100 pessoas, o povo inteiro estava ali para subir. Na hora que eles viram quem era Deus de verdade, o espírito deles queria sair do corpo. Eles falaram: Moisés, por favor, nós não vamos subir, vai no nosso lugar. Moisés, nós não dá conta de subir. Eu não sabia que Deus era isso aí. O Deus que estava na cabeça deles era um barbudo, igual o Deus de muita gente aí, um barbudo sentado lá no trono, que vive dando presente. É só você pedir presente. Vai achando que Deus é isso aí. Esse Deus não existe. Ele só existe na sua cabeça. Sabe quem usou essa mesma palavra que eu estou falando aqui para vocês? Paulo usou o Deus misterioso. Qual que é o Deus misterioso? O Deus que vocês nem conhecem. E sabe qual que é o triste? O triste é que para mim também, por muito tempo na minha vida, eu adorei um Deus que eu não conhecia. E eu fui conhecendo esse Deus e eu ainda estou conhecendo ele. Eu vou passar a eternidade conhecendo ele. E o meu convite para você é: receba sabedoria, filho. Entenda que você não conhece Deus e comece a falar com Jesus. Jesus, me apresenta. O que é isso? Quem é o Senhor de verdade? Então hoje eu vou revelar para vocês uns atributos de Deus que você nunca ouviu. Que infelizmente poucos são os líderes religiosos que entendem esse assunto e que ensinam esse assunto. Como assim, Thales? A ciência estudou o fogo e estudou o frio. E a ciência chegou numa conclusão: o frio não existe. Você sente frio? Aqui na Europa você sente mais frio, né? É mais frio. Só que a ciência entendeu que o frio não existe. Se o frio não existe, como é que eu sinto o frio? Aí a ciência chegou à conclusão: o frio é a ausência do calor. E quando não tem o calor, o que existe é o frio. O frio é. Então o frio não existe, o frio é. Repete assim comigo: o que existe é o calor. Na ausência do calor, o frio é. Beleza? Ponto 1. Científico aqui. Estou ensinando ciência para vocês. Segundo ponto, o som. Eles estudaram o som e o silêncio e chegaram a uma conclusão: o som existe, o silêncio não existe. Você sabia que a ciência em 2026 vai falar para você que o silêncio não existe? Thales, mas se a gente ficar caladinho aqui e não tiver nenhum som, não vai ter o silêncio? É, só que o silêncio não existe, o silêncio é. Então, cientificamente, o silêncio é a ausência do som. Presta atenção. O frio é a ausência do calor.
O silêncio é a ausência do som. E eu posso pegar vários outros exemplos da ciência aqui para mostrar para você que coisas existem e outras coisas que você acha que existe não existe. Por exemplo, um dos maiores medos do ser humano chama escuro. Você tem homem barbudo de 40 anos que não dá conta de dormir numa casa sem que tenha uma luz ligada? Só que aí a ciência chegou pra gente e falou: gente, o escuro nem existe. Vocês estão com medo do escuro? O escuro é. Por quê? O que existe é a luz. Na ausência da luz, tem a escuridão. Como que você prova isso? Na ciência, se você desliga a luz, o escuro permanece, mas a luz, ela existe quando ela acende, a escuridão vai embora. Então vamos prestar atenção aqui. Só vou ficar nesses 3 exemplos, não precisa avançar mais, já é o suficiente para você entender o que eu estou querendo ensinar para vocês. O som existe. Na ausência do som, silêncio. O silêncio é. O silêncio não precisa de nada para estar, ele é. Ele é absoluto. O frio não existe. O que existe é o calor. Na ausência do calor, o frio é. O frio é absoluto. O frio não precisa da opinião de ninguém para ele estar lá. Ele é. Antes de existir o calor, já existiu o frio. Eu falei luz, não, falei som, falei frio e a luz. A escuridão não existe, porque a escuridão é a ausência da luz. Então a luz existe. E aquilo que não existe é a escuridão. A escuridão é absoluta. Ela não precisa da luz e de opinião de ninguém, ela é. Então logo eu posso falar para você. O que é Deus, Thales? Deus não existe. O que é Deus? Deus não existe porque ele não foi criado. O que é Deus? Deus é. E aí você vai entender, Moisés falando com Deus. Deus, quem é você? Quem que eu vou falar para Faraó que é? Quem que me mandou? Não, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ô Moisés, eu sou. Quando não existe calor, eu sou. Quando não existe você, eu sou. Quando não existe anjo, eu sou. Quando não existe luz, eu sou. Quando não existe adoração, eu sou. Quando não existe nada, eu sou o que sou. Eu não dependo de você, eu não dependo da sua opinião, eu não dependo da terra, eu não dependo de anjo, eu não dependo de querubim, eu não dependo de arcanjo, eu não dependo de nada. Eu sou o que sou. Logo a gente vai começar a entender uma das principais características de Deus. Deus não existe, Deus é. Então o frio e a escuridão, olha que terrível falar desse assunto, é muito terrível falar desse assunto, porque a pessoa já ouve a live e já chega, Deus não existe, mas eu sou cristã, a idolatria dela, a religião, já tira ela da live antes dela ouvir o que eu estou falando. E aí ela não consegue entender a profundidade de Deus. Por quê? Porque ela não ama Deus? Não, ela ama, só que ela está na água rasa. Lembra de Ezequiel, que Ezequiel começa sem pisar na água. Depois ele pisa na água. Depois a água está no joelho. Depois a água está na canela. Depois está na cintura. Depois está nos ombros. Depois ele já não alcança mais com os pés, porque ele está nas águas profundas. Então eu te convido aqui a começar a caminhar comigo para as águas profundas, que Deus tem muito mais para te entregar, irmão. Sai desse ABBB, beabá aí. Você quer ser homem de Deus de verdade? Você precisa comer comida sólida. Como assim, Thales? Paulo revelou isso pra gente. Enquanto a pessoa é criança, ela precisa de leitinho espiritual. Mas depois que ela cresce, ela tem que ir para os assuntos profundos. Ela tem que aprofundar em Deus. Ela tem que procurar entender mais de Deus. Por que, Thales? Porque Tiago falou, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que ele dá liberalmente. Ele quer derramar sabedoria. Ele quer te levar nessas águas profundas. Ele quer que você mergulhe nisso. A gente tá todo dia de manhã, live após live, mostrando para vocês que a sabedoria tá gritando. Ela tá berrando o tempo todo, ela fica anunciando e falando dessas grandezas. Qual que é o problema? Você não quer ouvir. A sua religião não deixa você ouvir. As pessoas já colocaram coisas na sua cabeça, um sistema de crença, que quando você lê o tema dessa live aqui, você não aguenta nem ficar, você não resiste. Por quê? Porque o seu personagem te acusa. Se você ficar, você também você virou um ateu, porque tá ouvindo uma live de um cara falando que Deus não existe. Deus não existe mesmo, não, ele é.
E enquanto você não entender isso, você não entende um dos principais assuntos da consciência. Qual que é o principal assunto da consciência? Eu vou contar uma historinha para você entender. Existia um peixe muito velho, muito sábio. E ele nadava num rio de manhã, de tarde e de noite. Ele fazia o mesmo percurso. Ele já tinha o caminho dele definido. Certo dia, no percurso do sábio peixe, ele estava caminhando e vinha dois peixinhos jovens. Quando aqueles dois peixinhos jovens vinham contra ele virou para os peixinhos, olhou para eles e falou: opa, boa tarde, como que tá a água hoje? E o peixe sábio continuou nadando, porque os peixinhos nem deu ideia, só continuaram nadando e abandonaram o peixe sábio. E o sábio foi embora. Depois de muito tempo, os dois nadando, os dois peixinhos olham um para o outro. O que é água? O que o sábio falou que é água? Eles estão tão tempo na água, tão tempo submerso, tão tempo naquele ambiente que eles nunca pararam para perceber que eles estavam num ambiente chamado água. Sabe qual que é o problema? Você está em 2026, eu tenho 30 anos, você talvez tenha 27 anos e você não percebeu que você está submerso numa coisa chamada água. Que água é essa, tá? Chama energia espaço-temporal. Esse espaço temporal é o que vai possibilitar a gente mexer com o tempo, porque a ciência já está chegando nisso aí, é massa. Esse espaço aqui, dependendo da forma que você caminha nele, como assim? A sua velocidade, dependendo da forma que você acelera no espaço-tempo, você pode acelerar o tempo ou reduzir o tempo. A forma com que o tempo anda é diferente dependendo da sua velocidade nele. Isso é ciência, irmão. A ciência já chegou aí. Pois é. E aí você está olhando para o espaço-tempo e você não está entendendo nada. Sabe o que te mantém vivo? Faz assim, ó. Tem um ar na sua frente agora, na minha frente aqui. E esse ar é a coisa mais importante que existe. Se você ficar sem comida, você dura até 40 dias, 30 dias, dependendo como é que é seu corpinho, você vai mais longe. Mas se você ficar sem água, 3 dias, 4 dias dali, dependendo de você ter que se movimentar, você não passa do terceiro dia. Mas se você parar de, ó, 1 minuto no máximo, acabou a vida. Por quê? Porque Deus criou tudo, menos o ar. Deus criou tudo, menos a água. Deus criou tudo, menos o frio. Deus criou tudo, menos o silêncio. Deus criou tudo, menos a escuridão. Que isso, Taz? Nossa, não fala isso. No início a terra era sem forma e vazia. Já havia o vazio. Esse ar que está aqui já havia, irmão. Deus disse, haja luz. Então a luz existe, mas a escuridão já existia antes. A escuridão é. Por isso que Deus habita na luz inacessível. A palavra vai dizer que Deus, a escuridão, a treva e a luz para Deus é a mesma coisa. Você não entende, né? É difícil falar disso. Mas eu não tô nem aí. Deus falou, vai aprofundando, fala, que os que são meus vai ouvir, vai entender o que você tá falando. Não tô nem aí se você tá entendendo ou não, irmão. Repete a live. Vai repetir na live até você entender o assunto que eu tô falando aqui. Então, Deus não criou a escuridão. Ela já estava lá. Ele criou a luz. Por isso que a ciência fala, não, a luz existe, a escuridão é. Deus não criou o som, porque o som já existia. Ele usou o som, ele usou. Deus não criou o silêncio, Deus criou o som. Haja luz. E aí toda essa matéria que você fala que é seu corpo aqui, se você não sabe, a ciência já chegou no núcleo dela. O núcleo do núcleo do núcleo é uma cordinha que fica vibrando. É daí que vem a partícula de Deus. Por quê? Porque tudo vem de uma vibração e de uma frequência. Da onde que isso foi criado? Haja luz. A voz de Deus que criou tudo. Então o silêncio já existiu. O silêncio é Deus. A terra era sem forma e vazia. Só existia silêncio. A água não foi criada. A água já estava lá. Ele só falou, haja separação da água de cima da água de baixo. O vazio já estava lá. Ele só organizou as coisas. A escuridão já estava lá. E o Espírito pairava sobre a face das águas que estava sobre o abismo. Tem uma historinha ali de Lúcifer que acontece entre Gênesis 1 e Gênesis 2. É massa a gente estudar isso. Depois eu posso fazer uma live para fazer um mergulho espiritual ali e vocês acessar isso. Mas não é o tema de hoje. Então qual que é o tema de hoje, Thales? Deus não existe, amigo. Deus é.
Porque tudo que existe foi criado. E você fica aí defendendo. Não, Deus existe sim. Deus existe sim. Você só está defendendo uma ideia na sua cabeça. Você só está defendendo uma ideologia que alguém contou para você. E tá tudo bem, é isso mesmo. Eu tô aqui para te despertar dessas ideologias que estão te impedindo de acessar Deus de verdade. Eu tô aqui para destruir um personagem que foi criado na sua cabeça, que está impedindo você de prosperar, que está impedindo você de crescer, que está impedindo você de alcançar um novo nível na sua vida. Essas crenças são as crenças que não te deixam ter uma esposa de verdade, porque você foi ensinado que homem tem que ficar com um monte de mulher, por isso que você não dá conta de manter uma mulher só. Essas crenças são responsáveis por você nunca ter um marido na sua vida, porque vovó, homem nenhum prestava para vovó. Aí a vovó instalou nas crenças da mamãe e a mamãe instalou nas suas crenças. Filha, homem não presta, homem não vale nada. Tem mãe que fala com a filha, bom é mulher, tem que caçar é mulher. Só que aí foi instalado aonde? Nas crenças. Por quê? Porque você não entendeu essas aulas que eu tô falando aqui. Então eu tô aqui para te ensinar mesmo. Eu sei que muita gente vai ouvir e não vai entender e tá tudo certo. É só um caminho. Se você voltar nas lives, as lives tá no YouTube, tem um link na bio do meu canal. Você pega o link, vai no YouTube e escuta desde a primeira. Aí você vai subindo degrau por degrau, escada por escada. Aí você vai chegar aqui e vai falar... Então era isso. E por que você falou desse assunto tão forte e tão impactante? Porque enquanto você não entender que o ar e o ambiente não foi criado, você não vai dar importância devida a ele. Por quê, Thales? Porque você não dá. Eu olho para você agora, você está numa sala, vendo uma televisão na sua frente, ou você está na cozinha, tem um fogão, tem um monte de coisa aí. Aí eu viro para você e falo, irmão, qual que é a coisa mais importante que está aí nesse ambiente que você está? Aí você pensa, não, tá aqui o fogão é uma coisa importante para fazer comida. Não, tá a torneira, porque dentro da torneira sai a água é muito importante para a vida. Não, tá os móveis, tá isso, não. Não, tá a geladeira, tá aqui meu mural dos sonhos, esse aqui é o mural dos meus sonhos. Isso aqui é a coisa mais importante para mim. Só que não, a coisa mais importante que tá aí onde você está agora chama vazio. Esse vazio nós vamos classificar aqui como não forma. Tá bem? Eu preciso que você entenda isso. Por que Deus não existe? Porque tudo que existe é uma forma. E tudo que é não forma não existe. Por que não existe? Porque é. Presta atenção. Eu não sei se você sabe, mas o seu corpo é feito de várias células. Essas células têm um núcleo. Dentro do núcleo tem o próton e o nêutron. Duas bolinhas juntinhas, assim, ó. Do lado de fora tem um elétron que fica girando assim. Ai, Thales, mas eu aprendi que é 8 elétrons, que é 9 elétrons, que é não sei quantos elétrons. Não, amigo, a gente está em 2026. A ciência hoje estudou o elétron e conseguiu tirar uma foto do átomo. E sabe o que aconteceu quando tirou a foto do átomo? Ela viu que o elétron está em mais de um lugar ao mesmo tempo. Só que tem um problema nisso aí. Olha como é que é profunda a ciência. Você nem chegou lá ainda. Nós pode chegar lá aqui, ouvindo isso aqui. O elétron, ele não tem diferença de um do outro. Ou seja, eu tenho um monte de célula e todos os elétricos são idênticos, são iguais. As minhas células têm um monte de elétron e as suas também. E as suas células têm os elétrons idênticos ao meu. E a madeira, e o carro, e tudo que a gente está vivendo, vendo, enxergando, tem elétrons que são idênticos. E os cientistas chegaram numa conclusão. Qual que é a conclusão? Não tem conclusão se o elétron é diferente ou não. Nós estamos num ponto da ciência que o elétron está em todos os lugares ao mesmo tempo e a gente não sabe se são elétrons diferentes ou não. Ou seja, a gente pode falar que nós todos temos o mesmo núcleo, nós estamos sustentados pelo mesmo elétron. Isso também não é impossível, porque Deus só falou uma vez, haja luz. Luz é justamente essa energia, mas não é só isso aqui que eu estou querendo te falar. Então presta atenção. Olha a profundidade dessas coisas que eu estou te revelando aqui. Tem muito mais profundo. E quando nós chegar no céu, nós vamos olhar para isso aqui. Não, mas isso aqui era tão facinho. E isso aqui parecia ser tão difícil para mim. Mas quando você chegar lá, você vai descobrir coisa muito mais profunda do que eu estou te revelando aqui. Esses elétrons, o próton é pequenininho. É tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu posso comparar aqui com uma coisa para você. Se eu pegar uma bolinha, vou pegar aqui só para você entender, tá? Isso aqui é o próton e o nêutron dentro da célula, tá bem? O elétron gira em volta, só que não é aqui em volta. Eu tô dentro aqui, vamos supor que eu tô dentro de um estádio.
Eu tô dentro de um estádio agora, eu tô no centro do estádio. Aí no centro certinho do estádio de futebol, que você tá vendo o jogo da Copa, no centro tem o próton e o elétron do tamanho dessa moeda. O próton e o nêutron do tamanho dessa moeda. O elétron tá girando em volta do estádio. Imagina o tamanho do estádio. O elétron não gira aqui pertinho, ele gira em volta. Então, entre a moeda e o entorno do estádio, que cabe milhões de pessoas, sabe o que tem? Vazio, não forma, espaço, isso que você ignora. E aí os cientistas, quando viram isso, eles ficaram muito assustados. Por que eles ficaram assustados, Thales? Porque se você juntar o próton e o nêutron de todo o seu corpo, que é a parte física na cabeça deles, porque a gente na ciência já sabe que não é bem assim, mas se você juntar só a parte física do corpo, que é o próton e o elétron, você pega o meu corpo desse tamanho aqui, 1,83 m de altura, e cabe dentro de um copo. Presta atenção no que eu tô falando com você. Se você pegar o seu corpo agora, esse corpão seu aí, uns é mais cheinho, outros é mais magrinho, não importa. Se você pegar o seu corpo inteiro e juntar só a matéria física, cabe dentro de um copo. Sabe aquele copo americano? Cabe ali dentro. Então qual que é o resto? O resto chama vazio. Mas você respeita quem acredita, irmão. Você nem tá assistindo a live, você não entendeu nada. Então, qual que é o meu conselho para você que pegou o bonde andando? Volta no vídeo e assiste de novo. Qual que é o conselho para você que vai ouvir essa live e não vai entender nada? Vai no YouTube, assiste todas as aulas da consciência, porque nós vamos quebrar uma coisa dentro de você, chama personagem. Tem uma mesa em cima de você que não deixa você entender nada do que eu estou falando aqui. É por isso que você não prospera, é por isso que você não vai ficar rico, é por isso que sua vida é uma miséria, porque toda vez que Deus manda um presente, o presente é para ser desembrulhado. Aí, em vez de você desembrulhar o presente e viver a coisa mais maravilhosa chamada agora, você repete o seu passado, você nem abre o presente. Então esse passado precisa morrer, esse passado não existe, ele fica gerando um futuro aqui que é perturbador, e aí você ou tá preso no passado sofrendo de depressão, ou tá vivendo no futuro sofrendo de ansiedade, e infelizmente nós estamos em 2026 e a doença do século é os dois ao mesmo tempo. Então vamos entender o que eu tô falando com você aqui. A coisa mais importante que existe é vazio. O vazio, ele é 99% do seu espaço físico. Olha que doideiro que eu tô falando com você, mano. Isso aqui tem que te deixar confuso. Isso aqui tem que deixar sua alma perplexa. Isso aqui tem que fazer sua mente bugar. 99% do seu corpo é vazio. Presta atenção, vou repetir para você. O elétron, ele gira em torno do próton e do nêutron. Só que o próton e o nêutron é do tamanho dessa moeda e o elétron está girando do tamanho de um estádio. Então o que mais tem em você chama vazio. E você olha para o espaço, aqui não tem nada. O nada é o responsável pelo tudo. Olha essa frase, escreve essa frase para mim. O nada é responsável pelo tudo. Porque se não existiu o nada, não tem como criar o tudo. Como assim, tá? Volta para a Bíblia, porque você está falando na ciência, está ficando mais difícil. Esse assunto aqui chama metafísica. O que é a metafísica? No início, a Terra era sem forma e vazia. Então, tinha grandes possibilidades e capacidade de criar tudo. E Deus é especialista em pegar o nada e criar o tudo dentro dele. Porque se não existiu nada, não tem como criar o tudo. Por isso que no início a Terra era sem forma e vazia. E Deus criou tudo a partir do nada. Porque se não existiu nada, não tem possibilidade. Então aquilo que você chama de nada, aquilo que você chama de zero, aquilo que você chama de não forma, que é o que eu estou apresentando para você, na verdade chama infinitas possibilidades. Porque enquanto a sua mente está colocando uma coisa do passado aqui, chamado personagem, o personagem fala, qual que é a possibilidade do mês para esse mês? Não, papai só faturava R$1.000 por mês. Mamãe só faturava R$2.000 por mês, juntou com o papai e eles conseguiam só ganhar 3.000. Então as possibilidades para hoje, você pode até chegar em R$5.000, mas você não pode passar disso. Aí o passado está batendo o martelo do seu agora. Só que o agora é um presente para você desembrulhar e esse presente não tem limite, porque Deus
Deus não colocou limite em você. Quem colocou limite em você foi papai, mamãe, tio, professor, professora, que instalou um negócio chamado sistema de crença. E aí, se você abandonar esse sistema de crença e nascer de novo, aí é infinito o que você pode fazer. Aí agora eu vou voltar para a Bíblia para você entender o que eu estou falando aqui. Nicodemos, quem quer acessar o reino de Deus, quem quer governar na terra, quem quer fazer coisas grandiosas, fazer obras maiores que a minha, tem que morrer primeiro. Tem que matar esse sistema de crença. Tem que abandonar isso aqui e começar a nascer de novo. Porque aquele que nasce de novo, tudo é possível para ele. Por quê, Thales? Porque Deus colocou o vazio na sua frente. O que é o vazio na sua frente? É o agora. E o que é esse agora? Infinitas possibilidades. Só que você não consegue entender isso, porque você está preso numa religião falando: Deus existe, Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é esse boizinho aí, vão adorar esse boizinho. Deus é o Papai Noel barbudo lá no céu, pede que ele vai te dar. Esse não é Deus de verdade. O Deus de verdade da Bíblia, você vai mergulhar nele, e é infinitas possibilidades. Deus expande, Deus não para de crescer, e você nunca vai entender tudo de Deus. Então faz um compromisso comigo aqui. A sabedoria, o princípio dela é temor a Deus. Então para de pôr limite no seu Deus. Para de pôr limite no Deus de Israel. Não, Deus só operou milagres no passado, ele não pode operar hoje. Não, Deus falou, os céus é os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Então Deus não pode fazer nada na terra. Irmão, pelo amor de Deus, que Deus é esse que você serve? Você não ouviu? Deus é onipotente. Onipotente é que tem todo o poder. Deus pode fazer a bola ser quadrada e vai funcionar melhor do que a redonda. Deus pode fazer a terra ser um triângulo e vai ficar melhor do que o redondo. Deus faz o que ele quiser. Deus pode tudo, porque ele tem todo o poder. Só que você vive, não, Deus existe, Deus é esse Deus barbudo aqui, uma caixinha na minha cabeça. Eu tô te falando, enquanto Deus for uma caixinha na sua cabeça, você nunca vai saber quem ele é de verdade. Por quê? Porque Deus não pode ser uma caixinha na sua cabeça, porque Deus é não forma. Deus é o frio que não existe. Deus é o silêncio que não existe. Deus é a escuridão que não existe. Não, Thales, que pecado. Você não pode falar que Deus é escuridão, porque Deus é luz. A escuridão e a luz é a mesma coisa para ele, já está revelado. Então entenda o que eu estou te falando, quebra. O meu objetivo aqui não é te fazer entender o que eu estou falando, não. É só quebrar uma armadura. Você lembra que eu estou sempre falando, ó, mais uma flecha caindo no seu peito. Pum! Vão destruir essa religiosidade do seu coração. Não, Thales, eu tenho que ser pobre do resto da minha vida, porque Jesus era pobre. O seu Jesus era pobre, o meu era rico, mas rico com força. Riqueza é tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. O que Jesus mais tinha era riqueza e resultado. Tanto que todo mundo tinha raiva e ódio dele. Porque as pessoas não têm raiva de você, elas têm raiva do seu resultado. Thales, não pode falar isso, me prova. Enquanto eu tô aqui caladinho, sem postar nada, todo mundo me ama. Mas você vai ver agora, todo mundo começar a me odiar, porque meus resultados vão aparecer. É um monte de carro, vai ser um monte de empresa, vai ter um monte de casa. Aí você vai ver o tanto de gente vai falar, esse menino, esse acha, esse orgulhoso, esse aquilo. Depois eu vou dar uma aula de orgulho e de todos os defeitos seus. Você vai ver que massa é seus defeitos. Seus defeitos é muito mais valioso do que seus talentos e suas bondades. Você sabia disso? Nem sabe, né? Você não sabe usar seus poderes. Por isso que eu tenho que estar aqui deixando a mulher mais linda da minha vida lá em casa para estar te ensinando o beabá, porque você não dá conta de aprender sozinho, então Deus tem que me tirar da minha casa para vir aqui falar com você. Então, pelo menos, faz um favor para mim. Isso aqui não é de graça essa live, não. Primeiro, eu tô pagando caro. Eu podia estar com minha mulher e com meus filhos lá em casa. Eu tô pagando caro aqui para te ensinar. E você também tem que pagar caro. Você tem que parar de gastar seu tempo vendo essa televisão que não tá te ensinando nada. Desconecta desse Netflix, pelo amor de Deus. Vem aqui buscar sabedoria. Eu tô aqui para te revelar ela de manhã e de noite. Enquanto eu estiver bem, vivo, com saúde, me amando, minha esposa estiver topzinha lá em casa, já deu um tempinho para ela hoje, eu vou estar aqui falando com vocês. Vou estar aqui despertando vocês, é minha missão, o que eu posso fazer? Então vamos continuar a aula. A coisa mais importante que tem chama vazio, não forma. O que é a não forma, Thales? É tudo que não foi criado, é tudo que não foi manifesto. Então vamos usar a palavra manifesto, eu acho que é mais massa, porque a não forma também foi criado por Deus. Então vamos entender aqui, o que é a forma
tudo que eu consigo ver, tudo que foi criado. O que é a não forma? Tudo que você não consegue ver, tudo que não foi manifesto. Então Deus, ele habita num universo, num espaço que não é manifesto para você. E o fato de não ser manifesto não quer dizer que não existe, só que qual que é o problema? Você ignora tudo aquilo que não é forma. Como assim, Thales? Mentira, eu não sou ignorante. É sim, eu estou acabando de falar que o vazio é a coisa mais importante, que o vazio é a infinita possibilidade. Quer que eu te dou um exemplo muito simples? Eu formei engenharia, o meu personagem chama Thales, ele é engenheiro. E o meu personagem, ele sabe que para construir um prédio, eu estou aqui num prédio agora, para me construir o prédio, primeiro eu tenho que tirar tudo que está dentro do prédio, destruir e arrancar fora. Aí o que que fica, Thales? Vazio. Aí quando fica só o vazio, eu falo, agora tá no jeito, vamos cavar e fazer uma fundação lá embaixo para a gente subir o prédio. Então, enquanto eu não crio vazio, eu não crio possibilidades. Como assim, tá? Não tô entendendo nada. Você vai ver, minha esposa ama ver as pessoas que ajudam as outras pessoas e que tem lá um monte de coisa entulhada na casa dela. Quando é a primeira coisa que eles fazem é chegar lá e tirar aquele monte de lixo. Porque enquanto aquele monte de lixo tá lá, acabou as possibilidades. Então, quanto mais lixo, quanto mais coisa você fica carregando dentro de você, menos possibilidades existe. Então presta atenção no que eu estou falando para você. Qual que é o seu problema? Você está enchendo sua cabeça com um monte de informação que não está te levando a lugar nenhum, com um monte de entretenimento que não está te levando a lugar nenhum. E quanto mais informação que você coloca que não faz sentido, menos possibilidades existem na sua cabeça. Por isso que você não acredita que pode vender 200 mil por mês. Por isso que você não acredita que pode vender 1 milhão de euros por mês. Porque você já tem uma informação aqui na sua cabeça. Por isso que Jesus falou, quem quer salvar a sua vida tem que perder ela primeiro, tem que arrancar isso daí primeiro. Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que destruir isso aí para nascer as novas possibilidades. Qual que é as novas possibilidades? Vão para o reino, vão para a glória, vai ter uma eternidade de glória, nós vai governar sobre tudo, nós vai julgar os homens, julgar os anjos, nós vai reinar na terra. Então, enquanto você achar que o Deus é esse barbudo aí nesse trono, você não vai chegar lá, Thales, para de falar isso, Thales, por favor, para de falar isso. Não vou parar, porque Jesus alertou, Mateus 7:22. Aquele dia, muitos vão me dizer, Senhor, nós era pastor na terra, nós profetizou no seu nome, nós expulsou demônio, nós fizemos maravilha. Aí ele vai falar uma coisa que assusta demais. Ele não fala, eu não vos conheço. Ele fala, eu nunca vos conheci. Porque enquanto você estava na terra, vocês achou só que eu era esse barbudo sentado no trono. Vocês me fez um boi de ouro lá e achou que eu era aquele boi de ouro. Então Jesus não falou que eles eram mentirosos. Jesus curou através daqueles caras, mano. Jesus profetizou através deles, Jesus fez maravilhas através deles. Só que qual que é o problema? Eles não destruíram esse Deus aqui, que é um barbudo no trono, e não conheceram o Deus de verdade. E aí o que aconteceu? Chegou lá, não, vocês nunca se apresentou a mim, vocês nunca foi meu de verdade, vocês só queriam o ouro e a prata, vocês só queriam aparecer, vocês só queriam mostrar para todo mundo o boi aqui, ó, mas eu nunca fui esse Deus, eu nunca fui esse Deus que você serviu. Porque eles falaram, não, Jesus, nós te conhece, nós andou com você, nós te serviu. Serviu quem? O Deus da sua cabeça, não o Deus verdadeiro. Então, o primeiro alerta aqui, você não conhece Deus de verdade. Eu não conheço a profundidade de Deus. Thales, como assim? Aí você está falando isso tudo de Deus que eu não conheço. Você fala, eu não conheço nada, irmão. Nós vai chegar lá, vai passar a eternidade conhecendo. Então, o que você precisa? Quebra de orgulho. Lembra que eu estou sempre falando com vocês? O reino de Deus tem 3 dispersações. Primeira dispersação, quebra do orgulho. Segunda dispersação para a terceira, que é onde ele quer te levar, da graça para o reino, para você reinar na terra. O orgulho tem que morrer. O personagem tem que ser destruído. Tem que ter um novo nascimento aqui. Tem que falar assim, nossa, agora eu te conheço. Não, Taz, isso aí é mentira. Me mostra na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Existe sim, é de glória em glória até a estatura do varão perfeito. Não, Thales, isso aí é um texto falando de outra coisa. Jesus chegou, multiplicou o pão, aí eles falam, agora eu sei que tu és o Deus verdadeiro. Ou seja, tinha uma imagem de Deus na cabeça deles. Deus não pode multiplicar pão. Então Deus é limitado. Qual que é o problema desse Deus da sua cabeça? Ele é limitado, igual você.
Então, quando você destrói esse Deus aqui, Deus não existe, Deus é, aí ele vira o eu sou o que sou. Aí quando ele vira o eu sou o que sou, aí acaba as limitações, porque ele vira o Deus das infinitas possibilidades. Não, Tati, continua falando então. Aí Jesus vai pro barco com os discípulos na verdade vai na frente, ele vem andando atrás. Aí quando ele vem andando em cima das águas, é um fantasma. Não, sou eu sou o que sou. Vão destruir mais uma crença aí? Deus não pode andar em cima das águas. Quebra essa. Nossa, agora eu sei que tu és Deus, porque você domina sobre as águas. Aí mais uma escada que ele subindo. Aí vai pro próximo nível. Jesus fala, não, agora eu vou com vocês. Vamos lá. Aí Jesus dormindo no barco. Aí Jesus dormindo no barco, os discípulos começam a tempestade, eles começam a jogar aquela água para fora. Jesus chama eles de falta de fé. Cadê esses homens incrédulos? Não é porque eles tinham incredulidade de chamar ele. Não é porque eles acordou ele, não. É porque eles demorou a acordar ele. Por que eles demorou a acordar ele? Porque eles achavam que conhecia ele. E o Deus da cabeça deles falava assim, Deus não pode falar com a onda e com o mar. Deus não tem isso. Aí Jesus fala, vocês é incrédulo, hein? Pera aí. Aí vai lá, aquieta-te vento, acalma-te mar. Aí eles olham de novo, agora eu sei que você é Deus de verdade. Porque, mais uma vez, Jesus quebrando um Deus que estava na cabeça dele e apresentando, eu sou o que sou. E aí você pode continuar lendo a Bíblia. Lê aí, eu não preciso ficar lendo ela toda pra você aqui não. Tô te revelando. Quando eu entendi, mano, deixa eu te explicar uma coisa. Eu paguei 6.000 euros pra ir numa mentoria. Quando eu fui nessa mentoria, o cara me ensinou a enxergar esse personagem. Aí ele me ensinou, tem um personagem aí. Esse personagem está te atrapalhando de viver. Esse personagem está vivendo num passado e esse passado tem um monte de crença. Aí é só trocar assim a crença. Você troca essa aqui, coloca outra. Troca essa aqui, coloca outra. Aí eu entendi que eu era um personagem e comecei a mudar. Aí troquei meu braço de barro e comecei a colocar um braço de ferro. Aí comecei a me mudar. Aí passou um tempo, Deus apresentou um cara para mim. E esse cara fez uma live. E aí Deus veio lá do trono e falou, chegou o dia. E pá! Quebrou uma armadura que estava no meu peito, que impedia a luz de passar para cima. Quando ele destruiu essa armadura, eu entendi que eu sou essas infinitas possibilidades, que eu sou a consciência, que eu sou o espírito, que eu sou aquele que observa, que eu sou Deus na terra, que o reino dele está dentro de mim e que eu sou Deus manifestando na criação. Falei, eu vou ter que ler a Bíblia tudo de novo, eu não vi isso lá. Eu não vi isso lá. E aí eu comecei a ler a Bíblia de novo. E se você começar a me acompanhar aqui e ouvir essas lives, eu sinto muito, mas você vai ter que começar a ler a Bíblia de novo, porque Jesus falou disso o tempo todo. E você não deu ouvido, você não deu atenção. Por quê? Enquanto você está aí preocupado em tirar o arqueiro, o cisco no olho do seu irmão, por que você não tira o arqueiro que está na frente dos seus olhos? Personagem. Tem uma mesa na frente dos olhos. Porque os olhos são as janelas da alma, só que a forma que você enxerga a vida está privada num personagem aqui atrás. Isso é o arqueiro. Você quer tirar o arqueiro da sua frente, dos seus olhos? Destrói o passado. Você quer tirar o arqueiro da frente dos seus olhos? Destrói esse futuro. Você quer tirar o arqueiro da frente dos seus olhos? Destrói esse Deus que só existe na sua cabeça. Você quer tirar o arqueiro da frente dos seus olhos? Vai se relacionar com Deus chamado Eu Sou. Você quer tirar o arqueiro da frente dos seus olhos? Para de limitar o seu Deus. Você quer tirar o arqueiro da frente dos seus olhos? Vai buscar dentro de você o reino de Deus, porque ele falou que está aí dentro. Você quer buscar o reino de Deus, o Deus verdadeiro, o grande eu sou, e conhecer ele de verdade? Para de olhar para a vida dos outros, para o cisco das outras pessoas. Você quer conhecer o Deus verdadeiro e conhecer o grande eu sou, o Deus que não tem limitação? Vai cuidar da sua vida. Vai cumprir a sua missão. Não, tá, mas eu ainda não entendi minha identidade, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual que é meus propósitos. Segue o canal do Thales, clica aí no TikTok, seguir Thales Rodrigues. Não, não é o suficiente que eu tô perdendo as lives. Tem um link na bio, tá lá, mentoria gratuita. Eu vou ficar aqui falando enquanto eu tiver vida pra você sair desse buraco que você tá. Qual buraco você tá? Eis que Salmos fala assim, Deus me pegou com mão forte, eu tava num lamaçal afundando e eu ia morrer. Mas ele me tirou daquele lamaçal chamado inconsciência, automático, crença do Deus limitado. E ele me colocou sobre a pedra, o verdadeiro Deus, o grande eu sou, o Deus das infinitas possibilidades. E ele falou comigo, caminha, agora não tem limites para aquilo que eu posso fazer.
Então quem eu sou, Thales? Ele te fez imagem e semelhança dele e disse: governe sobre todas as coisas. Só que você não está governando sobre todas as coisas, porque todo dia ele manda o presente. Em vez de você desembrulhar e governar, você vive preso no passado. Você vive preso num Deus que não existe. Você vive preso na mentira. Então quando é que você vai viver o agora? Nunca mesmo. Continua aí na depressão e na ansiedade. Você tá certinho. Sua vida vai ser top. Seus meninos você tá treinando aí certinho, tá bom? Vai virar uns meninos massa esses filhos seus. Tá? Você vai ajudar muito a sociedade. Thales, então me revela a missão, pelo menos, já que você está falando a identidade, você já falou 40 vezes, eu não dei conta de ouvir. Então, primeiro, você ainda não entendeu a identidade? Volta da live 1 e vem assistindo até hoje. Thales, onde é que tá? Tá no link da bio, tá lá. Em treinamentos gravados, YouTube. Entra no YouTube, Live da Consciência, tá lá. 1, 2, 3, o menino tá postando aí, vocês vão assistindo quando ele for postando. Assiste tudo de novo, você vai chegar, você vai entender. Então você vai entender essa identidade me ouvindo de novo. Tá, como que eu faço para ir mais rápido? Ouve Provérbios também, que aí você vai ouvir as lives da consciência, juntar com a sabedoria de Provérbios, aí você vai acelerar mesmo. Não tá, então conta pelo menos a missão aí agora, pelo menos a missão. Eu já falei a missão nas outras lives, mas eu vou repetir para você. Qual que é a sua missão, Adão? Cuida do jardim, aonde você pisar, aonde você for, seja para varrer chão, seja para cuidar do escritório, seja para mexer no WhatsApp, seja o melhor em tudo que você fizer, Adão. Seja melhor, deixa melhor quando você sair do que quando você entrar, Adão. Essa é a sua principal missão. Qual que é a outra missão, Adão? Dar nome aos bichos. Ai, mas todos os bichos têm nome, você não entendeu nada, mano. Pelo amor de Deus, cara, onde você tá? Que Bíblia você tá lendo? Não, você está preso mesmo num Deus que não existe. O que é dar nome aos bichos? Dar significado às coisas. Como assim, Taz? Ainda não entendi. Ah, Jacó. Por que ele chamava Jacó? Porque ele nasceu agarrado no pé do irmão dele. Então eles virou para ele e falou: o seu personagem chama Jacó. Jacó é porque é oportunista. Jacó é traiçoeiro. E aí quando Deus vira para ele e fala: vamos mudar seu nome? Porque o meu poder é dar nome. E eu coloquei essa missão em você, dar nome às coisas. Agora você não vai chamar Jacó mais, você vai chamar Israel. Não, Sara, você tá rindo porque eu vou te dar um filho? Então eu vou dar um nome, que eu vou dar um significado. O nome dele vai ser Isaac, porque ele veio do riso, ele é fruto do riso. E aí Deus vive dando nome e significado às coisas. E você também faz isso, você não sabia, né? Desculpa, eu esqueci que você ainda não acionou sua consciência e não sabe dos seus superpoderes. Pois é, um dos seus superpoderes chama dar nome às coisas. Aí o seu papai te estrupou e fez uma coisa terrível com você no passado. Aí você deu um nome. Eu nunca vou ser feliz com um homem. Você acabou de dar um nome, colocou aqui no passado e tá vivendo isso. Aí seu papai fez uma coisa terrível. Ele merece a cadeia. Só que o que ele fez durou 1 hora, 30 minutos. E você tá há 20 anos se martelando, se judiando na sua cabeça, repetindo uma coisa que já aconteceu. Então o que ele fez com 1 hora, você tá fazendo há 40 anos, 30 anos. Por quê? Porque você não deu conta de mudar o nome. Você não entendeu que a sua missão é colocar nome nas coisas. Aí seu filho vem, você pode colocar o nome dele. Esse é Miguel, porque ele é guerreiro, ele é valente. Aonde esse menino passar, ele vai ser abençoado. Só que aí você também não entendeu que Deus criou um superpoder chamado boca. E você usa o nome, para você dar nome às coisas, você tem que usar a boca. Só que ninguém te ensinou que o seu espírito é água, o seu espírito é luz, a sua alma é energia. E aí quando você vai falar, você está usando a vibração, a luz, a energia e tá usando o espírito. E aí você precisa, a sede da alma é o coração. O coração é do sentimento. E ninguém te ensinou que para dar nome e significado, você precisa juntar sentimento com fala. E aí você usa essa boca sua para virar para esse marido. Esse idiota, você tá querendo me trair, né? Cheio de raiva, cheio de orgulho, cheio de medo aqui dentro. Você tá me traindo. E aí ela tá criando o quê? Traição na vida dela. Aí ela não sabe, é o marido dela. A Natália tá aqui, a Natália é prova viva. A Natália tinha vez que eu ia jogar bola, ela tinha treta com esse negócio de futebol, tava o sol rachando, ela virava, tomara que chova, cheio de raiva dentro dela que eu tava saindo, jogava aquilo pra fora com a boca, eu chegava lá, eu já sabia que ia chover, eu até desanimava de ir.
Aí depois eu arrumei um campo que tinha teto para me jogar, porque aí não funcionava mais. Então qual que é o seu problema? Deus colocou todos os seus poderes escritos num lugar, chama Bíblia Sagrada. Só que você só fica ouvindo uma pessoa que só fica falando que você não pode ir pro inferno. Cuidado que você fizer isso, você vai pro inferno. Se você usar isso, você vai pro inferno. Se você usar aquilo, você vai pro inferno. Ah, se você falar mal do pastor, você vai pro inferno. Se você desobedecer o pastor, você vai pro inferno. Não, se você fizer isso aí, parar de dar o dízimo, você vai pro inferno. Tudo você vai pro inferno. Em vez de te ensinar quem é você de verdade, sua identidade e acionar suas missões, ele só está preocupado em te manter com medo, porque com medo é mais fácil de te dominar e ficar sugando seu dinheiro. E aí você também é culpado. Ah, a culpa então é do pastor. Não, a culpa é sua, que tá amando essa vidinha aí. E por que, Thales, que a culpa é minha? Porque para você crescer, para você andar com Deus, para você cumprir sua missão, você tem que estar constantemente num lugar chamado zona de desconforto. E você odeia isso. Não pode falar isso, Thales. Não fala isso. Abraão, sai do meio dessa zona de conforto sua, seus irmãos, seu papai, sua mamãe, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sai da zona de conforto, Abraão. Vai para a zona de desconforto. José, tá muito bom aí com o papai, né? Tá muito bom aí, mas eu vou te tirar daí. Você vai para a zona de desconforto e vai ele ser prisioneiro como escravo. Depois vai lá para Potifar e Deus olhando e assim, não, ainda tá muito bom. Você voltou para a zona de conforto, José. Vou te tirar de novo. Aí vem a mulher, finge ali, ele vai para prisão, zona de desconforto. Aí você vai olhar a história toda na Bíblia, tá todo mundo saindo da zona de conforto, saindo da mesmice e indo para a zona de desconforto, crescendo, e você quer ficar aí na zona de conforto, na mesma igreja, o mesmo pastor, os mesmos líderes, a mesma pessoa, o mesmo trabalho, tudo igual. Você tá cumprindo sua missão certinho, tá? Tá certinho, continua aí. Vamos ver aonde você vai varar. Sabe o que vai acontecer? Que quando você chegar perante Deus, ele vai olhar, olha que a vida que eu queria que você tivesse vivido. Olha por que eu mandei você sair daquele emprego. Olha por que eu mandei você sair daquela cidade. Porque se tivesse feito isso, tinha acontecido isso, isso, isso. Você vai olhar, onde é que eu estava? Você estava preso no passado, que não existe num futuro, que você nunca ia alcançar, e você ficava vivendo isso em vez de viver o presente e obedecer minha voz. Foi aí que você estava. É aí que você está aí me ouvindo, é aí que você está. Então qual que é o convite, Thales? Vão destruir esse Deus da sua cabeça, vão destruir esse passado, vão morrer para nascer de novo, vão criar um novo sistema de crença, vão tirar essa mesa de cima de você, vão modificar esse personagem, vão acionar sua identidade, vão entender sua missão. Qual que é a minha missão? Tá? Você falou, eu ainda não entendi nada. Volta a live, escuta de novo e eu vou continuar falando de novo. Primeiro, aonde você estiver, deixa um ambiente melhor do que quando você sair. Segundo, cuidar com essa boca sua, porque Tiago não é o discípulo, não, o irmão de Jesus, ele gasta os 5 capítulos dele falando dessa boca sua, porque o poder tá aí, a energia tá aí. Energia e poder de quê, Thales? De dar significado às coisas. Então não escuta o que o seu papai e a mamãe falou, não. Cria um novo significado. Como assim, Thales? Você arranhou alguma coisa na sua casa, o seu papai pegou uma energia de raiva, precisa de sentimento, e falou, esse menino é um burro, ele nunca vai dar nada, e não sei o quê. E aí criou aqui um personagem, você criou no personagem, eu sou burro. Não, só que Deus colocou no seu papai esse poder, ele não tira, infelizmente, mas ele também colocou em você. Aí você tem que voltar, ressignificar isso, mudar o personagem e seguir sua vida. Só que ninguém te ensinou isso. Por quê? Porque em vez de você ouvir pessoas como eu, em vez de você pagar mentorias para aprender isso, você tá muito ocupadinho na sua zona de conforto, assistindo um novo filme que saiu 3 filmes novos esse mês. Você já assistiu ele? Nossa, semana que vem vai sair não sei o que. Nossa, você viu aquele aplicativo novo que saiu? Ah, vamos ver aqui a vida dos outros. Ai, que tanto de vida legal, fulano tá viajando. E aí eu te pergunto, ô irmão, como é que tá aí meus seus superpoderes? Você já acionou algum agora? Você já entendeu algum? Não, mas eu sei todo mundo que tá na seleção do Brasil. Eu conheço os 13 jogadores que tá lá na principal, eu conheço todo mundo que tá na reserva. Parabéns. O que é a coisa mais importante para você sair dessa live? Aquilo que tem mais importante na sua casa, aquilo que tem mais importante no seu casamento, aquilo que tem mais importante em qualquer coisa que você falar depois dessa frase, chama vazio, chama não forma, chama infinitas possibilidades. Só que o fato de você não enxergar está te impedindo de viver e acessar isso. Como assim, Thales? Eu vou voltar. No início a terra era sem forma e vazia. Então pronto, a sua casa agora tem um monte de parede.
E essas paredes limitam as possibilidades. Tanto que você construiu aquela parede porque ali era um quarto. Se você quiser aumentar as possibilidades, aumenta o vazio. Como assim? Quebra a parede. Quando você quebra a parede, aumenta o vazio. Só que tem uma coisa aqui que eu queria ensinar para vocês com um quadro. A próxima eu vou seguir todas as lives da consciência de novo, só que com um quadro para me ensinar para vocês com mais clareza. É tipo assim, a sua mente é do tamanho da Terra. A sua mente, ela é vazio, é infinita. Tem infinitas possibilidades. Só que no centro do vazio dessa cidade, vamos pôr um exemplo mais fácil para vocês entenderem. Deixa eu pensar aqui um exemplo mais fácil. Um galpão. A gente está num galpão agora que tem 10 metros de comprimento, 10 metros de largura. Então isso aí, se você fecha o olho um pouquinho, você vai começar a ver um galpão. Imagina um galpão bem grande, com uma porta na frente, um portão, cabe um avião dentro desse galpão. Não tem aqueles avião que viaja do Brasil para Portugal? Pensa num avião grandão lá dentro. Você consegue ver um galpão. Se você fechar o olho, você vai ver esse galpão. É um dos seus superpoderes, tá? Chama imaginação. É uma imagem em ação. Você vai ver o avião lá dentro. Agora vamos tirar o avião de dentro. Ficou aquele espaço grandão. Consegue ver aí? Tá vendo o armazém com espaço grandão? Agora pode abrir o olho. Tem um carrinho dentro dele. Imagina vamos pensar aqui, um Peugeot 2008, que é até sucesso aqui em Portugal. Vamos pensar, tem um Peugeot 2008 lá no meio. Bem no meio do galpão. Imagina todo aquele espaço vazio com um carrinho no meio. Você pode pensar um Fusca. Se você for antigo, vê um Fusca. Não importa o carro, só que tem um carro no meio. Fala o nome do carro que está no meio. Range Rover. Fala aí, fala o nome do seu carro que está lá no meio. Tem uma Ferrari lá no meio, tá? Eu sou próspero, eu tô vendo a Ferrari. Você tá falando de Peugeot, de Fusca? Não, eu sou próspero. Tem uma Lamborghini lá no meio. Não importa o carro, irmão. Só presta atenção. Tem um carro no meio. Se você fechar o olho, você vai ver o carro e vai ver um galpão grandão. Você consegue, você dá conta de fazer isso. Qual que é a treta aqui? Ah lá, Porsche. Tem uma Porsche no meio. Qual que é a treta aqui? Você é o seu espírito, é o observador. O seu espírito está tão vinculado com a alma que não dá para separar os dois. Só a palavra de Deus consegue separar esses dois. E em volta de você tem um corpo. Então vamos entender aqui. Quando eu falo você é o observador, você é o reino de Deus, você é as infinitas possibilidades. Então dentro daquele armazém dá para você pôr avião, dá para você construir um prédio ali dentro, dá para você construir uma casa ali dentro, morar lá, dá para você construir só um escritório top, dá para você construir infinitas coisas dentro desse armazém. Só que aí tem um carro lá dentro. E aí em vez de você entender que você é o armazém com infinitas possibilidades, alguém falou para você assim, o seu nome é Francisco, o seu nome, a menina falou Porsche, o seu nome é Porsche. E aí em vez de você entender que você é o armazém inteiro, que cabe 1 milhão de Porsche, você acha que é a Porsche. O que é isso? Não forma é todo o ambiente, é todas aquelas possibilidades. Só que em vez de você entender que você é a não forma, você acredita que você é a forma. É difícil de entender, vocês vão ter que voltar à live e ver tudo de novo, eu não tô nem aí, eu vou avançar. Em vez de você entender que você é a não forma, as infinitas possibilidades, o vazio que tá ali, o que isso significa? Você pode ser o que você quiser. Se você quiser ser 1000 Porsche, você pode ser 1000 Porsche. Se você quiser ser milionário, você pode ser milionário. Se você quiser ser pobre, você pode ser pobre. Se você quiser continuar com seus filhos caminhando para esse caminho aí que não vai dar em nada, você pode continuar aí. Deus te deu infinitas possibilidades. Você pode ser o que quiser. Só que eu tô te falando, você pode ser o que quiser e você não acredita, porque você não consegue acreditar, porque você acha que é a Porsche. Não, Thales, eu não sou o armazém, eu sou a Porsche. Eu só consigo andar até 180 por hora. Não, se eu pisar numa pista melhor, eu vou até 200. Só que Deus tá falando, não, meu filho, cria um avião aí, entra dentro dele que você vai a 800 por hora. Só que você, não, Thales, não funciona. O papai só ganhava 10
mil euros. Ninguém na minha família passou de 1 milhão. Não existe isso. Eu sou a Porsche. E aí você está lutando comigo. Você está lutando com Deus. Você está lutando com você porque você não consegue aceitar que você é o reino de Deus com infinitas possibilidades. Por que você não consegue aceitar? Porque todo mundo vem martelando na sua cabeça desde que você tinha 2 anos. Você é só a Natália, uma menininha que é filha de José e de Germânia e que não pode alcançar isso aqui. E aí um monte de gente veio a vida inteira apontando dentro para você, falando, você é a Porsche, você é a Porsche, você é a Porsche. E qual que é o maior problema do que eu tô revelando para você? Ainda que você desperte e consiga começar a sair dessa Porsche, vai ter um monte de pessoa te acusando. Você continua sendo a Porsche, você nunca deixou de ser a Porsche. Thales, me dá um exemplo na Bíblia, porque eu não tô conseguindo entender o que você tá falando. É Jesus, durante a vida dele, ele teve 30 anos sendo uma Porsche. 30 anos, tinha um armazém com infinitas possibilidades, podia curar, podia criar um helicóptero antes de existir, só que durante 30 anos ele foi o silêncio, ele foi o frio, ele foi as trevas, ele foi o eu sou em silêncio. E aí quando ele se manifestou, em 3 anos ele fez uma ruaça, só que o que aconteceu? Quando ele se manifestou, ele começou a criar as infinitas possibilidades, a água virando vinho, 3 pão e 2 peixinhos alimentando 1 milhão de pessoas ali, o cego chegando, ele curando, e ele falou, você também é, porque você vai fazer obras maiores que as minhas, filhos. Então como é que é isso? Por que você está dando esse exemplo? Volta para a Porsche, eu volto. Quando Jesus voltou lá na cidade dele, ele foi na sinagoga e ele começou a ensinar e falou, gente, eu não posso fazer nenhum milagre aqui, por causa da incredulidade de vocês. Aí você vai ler o texto, eles estão falando, mas esse não era a Porsche? Ele não é o filho da Maria? Esse daí não é aquele lá atrás? E eles queriam fazer Jesus virar aquela Porsche de novo, de tal forma que nem milagre conseguia acontecer ali. E se Jesus permanecesse ali, ele ia voltar a ser aquela Porsche, porque ali não dava nem para fazer milagre. Então qual que é o seu problema? Que tá todo mundo querendo te condicionar. A Sônia falou a palavra top aqui. Elas estão querendo te condicionar. O que é condicionar? Você tem infinitas possibilidades, só que você pega tudo e condiciona, condensa numa Porsche. E aí você acha que é essa Porschezinha. E o pior, tem uns que nem é Porsche, Sônia. Tem uns que o capeta falou com a mãe dele, você vai ser fusca pro resto da vida, você nunca vai ter uma família, você não dá conta de ter filho. E a palavra da mamãe virou até infertilidade, ela até acredita que não dá conta de ter filho. Por quê? Porque ela vai ser fusca pro resto da vida, alguém condicionou ela. Como que condiciona alguém? Criando uma mesa e colocando em cima da luz, em cima das infinitas possibilidades. Então, Thales, você falou muita coisa, falei coisa demais, hein? Foi profundo. Então, de tudo, o que você tem que falar, Thales? Aciona a sua identidade, entende a sua missão, começa a cumprir os seus propósitos. Como que eu faço isso? Para de limitar Deus, para de ser limitado e assume o seu governo de infinitas possibilidades. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode acessar o que você quiser. Como que eu falo isso, Thales, para o meu pastor? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então como que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? Para de ficar, tem gente que pede permissão pro pastor para beber água. Tem gente que pede permissão pro pastor para fazer qualquer coisa na vida dele. Meu amigo, Deus criou você para governar. Enquanto você é bebê, você precisa sim do pastor. O pastor é top. Não tô falando mal contra o pastor, não. Não é isso que eu tô falando. A palavra é, enquanto é bebê, você precisa alimentar do pastor. O pastor tem que ficar lá dando leitinho. Mas depois que você crescer, você tem que começar a comer comida e você alimentar os outras ovelhinhas que tá lá junto com o pastor. Você tem que juntar com ele e alimentar outras. Se ele não quiser, ele for muito orgulhoso, vai para outra igreja e alimenta outros lá, mas para de beber leite. Paulo falou assim, gente, era para vocês estar comendo comida sólida, eu tô tendo que entregar leitinho para vocês até agora. Eu tenho que falar de inferno, de por que você não quer ir para o inferno. Em vez de eu falar as coisas profundas, Paulo nem podia falar dessas coisas que eu estou falando aqui, porque eles não tinham condição de acessar isso. Mas vocês têm. Aquele que está ouvindo aqui, aquele que está realmente entendendo o que eu estou falando, é só aqueles que estão preparados pelo Senhor. E vocês que estão com o coração vibrando, eu não estou entendendo nada, Thales, mas continua falando, porque você está falando, tem um fogo aqui, tem uma coisa boa que eu estou ouvindo. Você tem que voltar da primeira live e ouvindo escada por escada, porque o Espírito Santo já te preparou, você está pronto para acordar, você está pronto, a armadura está quase rachando, você só precisa abrir ela assim e sair para fora. Então por que, Thales, que eu preciso
Entender que eu sou as infinitas possibilidades. Por que que você precisa entender que você é a não forma? Por que que você precisa entender que você é o vazio? Por que que eu preciso ter tanta importância no vazio? Porque quando você começar a enxergar o vazio, a energia, a vida, você vai estar cumprindo Lesh Lehá. Saia para ti mesmo. Você vai estar tirando o arqueiro da frente dos seus olhos. E você vai começar enxergar a vida com outros olhos. Falar, então era isso que Jesus estava falando. O homem que construiu a casa dele sobre a areia é aquele que vive querendo cortar caminho. É aquele que construiu a vida dele em cima da palavra de outras pessoas, em cima de um passado que não existe. Isso aqui é areia. Então é isso que Jesus queria dizer. Como é que eu não entendi? O homem que construiu a casa sobre a rocha é aquele que destruiu a areia, foi para a rocha, a palavra dele, quem eu sou, na minha identidade, na minha missão, no meu propósito, e construiu a casa nisso. Como é que eu não enxerguei isso antes? Então é isso que Jesus estava falando para o Nicodemos, tem que nascer da água e do Espírito. Agora eu entendi, o Espírito não tem forma. Então é por isso que o vento ele não tem forma, mas ele me toca e eu consigo sentir. E aí Jesus falou para ele, o vento vai de um lado para o outro e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele tem infinitas possibilidades, mas Nicodemos não entendeu nada e eu não entendia nada quando eu li esse texto. Então era isso que Jesus estava querendo dizer, que quando eu nasço do Espírito, acabam as minhas limitações e ninguém mais sabe de onde eu vim nem de onde eu vou, só sei de uma coisa, eu estou obedecendo a ordem de Deus. Então é isso que Jesus quis dizer lá em Apocalipse. Nossa, eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, opa. Mas ele falou bater, era para falar batido da porta, não, mas ele falou voz. Jesus, você errou? Não, eu estou falando com vocês que eu falo em sinais, eu falo em parábolas, eu falo em segredos. Você tem que estar fora da forma, fora do passado, desembrulhando o presente, acionado com o Espírito Santo para ouvir os meus sinais, entender a minha voz e seguir. Agora você vai entender por que Jesus falou, vem a mim todo mundo, você está cansado, sobrecarregado, pode vir a mim, mas para subir, para reinar e governar, para acessar o reino, a porta é estreita, o caminho também é estreito. Você tem que largar para trás o personagem, a mesa, o passado, tem que nascer de novo. Não, mas salvação tem, Thales? Tem. Quando Jesus inaugura a salvação, quando que Jesus inaugurou isso aqui? Na cruz, com o braço aberto, tinha 2 ladrões do lado dele. Um quebrou o orgulho e falou, gente, você está aqui, filho, para de falar isso com Jesus. Ele é digno, nós somos dignos de estar aqui, mas ele não. Quebrou o orgulho e acessou salvação na hora. Como assim? Mas ele pecou a vida toda. Ele pegou mulher que nem queria ficar com ele. Você sabe que aquele cara fez coisa terrível, né? Pra ir naquela cruz ali, tinha que ter feito coisa desse escalão pra baixo. Tem que ser bem terrível. Só que ele quebrou o orgulho. Quebrou o orgulho é o suficiente para entrar no reino, para entrar na salvação. Mas no reino não. Aqui a porta é estreita, o caminho é profundo, filho. É caminho estreito, tem que morrer e nascer de novo. Só que ele fala para Jesus, Jesus, eu quero o reino. Lembra de mim quando você entrar no seu reino. Jesus, opa, você roubou na terra, quer roubar no céu? No céu você não rouba não, no reino você não vai entrar não. Mas no paraíso hoje ainda você vai estar lá, porque você deu conta de quebrar o orgulho. Então isso aqui é só a portinha de entrada, amigo. Jesus deixou claro na cruz. Tanto que quando você chegar no céu, não vai ter coroa para todo mundo não. Você sabia disso? Só vai ter coroa para quem subiu da salvação, acessou a graça e reinou na terra. Só que qual que é seu problema? Você está querendo roubar na terra também. Você está criando um Deus que não existe, sendo amiguinho desse Deus e querendo que ele te coloque no reino. Você vai chegar lá, você vai ter que... Ixi, amigo, você vai acessar o paraíso, já está top demais. Continua aí. Continue, só o paraíso tá bom, né? Como assim, tá? Não fala isso não, eu quero reinar. Quer não, amigo. Você não quer reinar porque a sabedoria tá gritando, você não quer ouvir. Uma live dessa aqui é pra você salvar, abaixar ela e ouvir de novo. Como que eu queria que alguém tivesse feito isso aqui pra mim? Ninguém fez. Agora ele tá pegando eu e estruturando uma escada pra você subir. Como que eu queria? Ninguém fez isso pra mim. Eu demorei 30 anos pra entender o que eu tô ensinando pra vocês aqui em 5 lives, 6 lives. Cara, é só pegar, mastigar e acordar. Eu tô igual aquele cara lá do Matrix, ó. Toma aqui as pílulas, filho.
Não paga o preço. O que eu faço para tomar? Paga o preço. Qual que é o preço, Thales? Eu nem tenho dinheiro, porque meu personagem é pobre. Alguém falou que eu ia ser pobre o resto da vida, eu acreditei. Não paga o preço. Não, mas Thales, eu não tenho dinheiro. É Apocalipse 3, fala assim, vem compra de graça. Como é que você compra de graça? Isaías fala, vem compra de graça, ouro provado no fogo, vestes reais, sandálias de salvação, colírio. Eu tô falando de novo, vem compra de graça. Como é que eu compro de graça, Thales? Querer. Eu quero tanto acordar que eu vou parar de ver Netflix. Eu vou ficar ouvindo esse cara. Esse cara tem alguma coisa ali, realmente tá mexendo comigo. O que ele tá falando faz sentido. Aí você vai pagar o preço e vai tomar essa pílula e vai acordar. Como eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Ninguém fez, mas eu tô aqui para fazer para você. Então aproveita a oportunidade, toma a pílula, acorda desse sono profundo. Então hoje essa aula não foi para te ensinar não forma, porque eu demoro muito para me te ensinar como que manifesta, como que cria. Você consegue criar todas as coisas que você quiser. Thales, para com isso, tá? Você vai entrar nessa coisa, isso chama metafísica, amigo, isso chama ciência. Você está em 2026, você não acredita em mim? Acredita na ciência. Você não acredita na ciência? Acredita em Deus. Quando você acessa o reino de Deus, você se torna comigo. Pode pedir o que você quiser, porque vai ser feito. Então eu posso criar o que eu quiser? Posso. Então por que minha vida continua assim? Porque você está criando essa vidinha. Você está criando essa vidinha. Você pediu por essa vidinha. Quando que eu pedi essa vida, Thales? Quando você não pediu as coisas maiores. Porque você não comprou de graça. Você não quis o suficiente. Não, mas eu quis, Thales. Eu orei, eu falei com Deus. Não, meu amigo, você não quis o suficiente. Thales, mas eu tô falando que você... Eu orei, você orou 5 minutos antes de dormir. E dormiu antes de acabar a oração. Você orou mesmo. Nossa, que oração top. Jesus ensinou como é que faz. Como é que faz? Existe um juiz incrédulo. Esse juiz não teme a Deus, não respeita ninguém. Mas tem uma viúva nesse reino que ela atormenta esse juiz de manhã, de tarde, de noite. E ela fala, julga a minha causa. E o juiz fala, eu não vou julgar a causa, eu não estou nem aí com sua vida, eu sou mau. E aí Jesus fala, mas essa viúva atormentou tanto aquele juiz iníquo que ele deu para ela. E Jesus fala, é assim que vocês têm que fazer. Vocês têm que estar diante de Deus de manhã, de tarde e de noite. Vocês têm que apresentar jejum, vocês têm que elaborar um plano. Pedir é elaborar um plano. Bater é você enxergar antes de receber, chama gratidão. Buscar é você fazer isso de dia, de tarde, de noite, caminhando. E aí você fala, não, eu quero. É igual você quer acordar no domingo 6 horas da manhã e dorme até 1 da tarde. É esse que seu querer, sua oração, ó, seu querer tá top. E eu, pra me chegar nesse ponto que eu tô falando com vocês aqui, vocês não sabem o tanto que eu orei, mano. O tanto que eu chorei com Deus. Deus, chega da mentira, pai. Eu não quero mais a mentira. Me mostra a verdade. Ainda que me custe o que custar, eu quero a verdade. E aí, sabe o que aconteceu? Quando Deus me tirou e me mostrou essa verdade, sabe o que me custou? Tudo. Custou tudo. Porque eu comecei a ler a Bíblia de novo. Porque tudo que eu aprendi, a maioria perdeu sentido. E aí você acha que você está querendo, você acha que você está pedindo, você acha, só que você não está fazendo certo. Como é que você fala uma coisa dessa, Thales? Porque todos que pedem sabedoria a Deus, dá liberalmente. Porque tudo que você pede, você recebe. Tudo que você bater com insistência, vai se abrir. Aquilo que você buscar, você vai encontrar. Qual que é o problema, Thales? Jeremias 29. Então, eu bem sei os pensamentos que eu penso para vocês. Pensamentos bons de paz para dar para vocês coisas maiores. Só qual que é o problema? Porque você não está cumprindo o resto do versículo. Então me invocarei. Você não está invocando, você invoca 5 minutos. E ireis, invoca no caminho, invoca de manhã, invoca à tarde. E orareis a mim, invoca e ora, invoca e ora. Pede o tempo todo. E eu vos ouvirei, porque Deus nunca deixou de te ouvir. Ele está querendo saber se você quer o suficiente para continuar pedindo. Então falareis, como é que é? E me invocareis, e ireis e orareis a mim. E me encontrareis quando me buscares com todo o seu coração. E me encontrareis, encontrará a resposta, encontrará quem você é de verdade, encontrará o reino de Deus, encontrará aquilo que você está pedindo, quando você ficar pedindo até todo o seu coração pedir aquilo. Então por que minha vida é uma miséria? Porque você está criando isso, não pedindo uma vida melhor, aceitando o que o papai e mamãe falou, o titio, os professores. O professor, você levantou na sala e te chamou de burro, você acha que você é burro até hoje. Então se você continuar aceitando isso, você vai continuar criando
criando essa vida que você tem. Porque Deus te deu livre-arbítrio e Ele não tirou seu poder e todos os seus poderes porque você não entende. Por isso que você vive soltando energia da sua boca e jogando maldição para a vida dos outros. Porque você não entendeu o poder dessa boca sua. E você não sabe sua missão de ressignificar e dar significado às pessoas. Então você vive jogando maldição com essa boca. E essa boca aqui, Deus tem que tirar até um pouquinho da liberdade dela. Porque se você tivesse uma boca santa, tudo que você falasse ia acontecer de verdade. Mas Deus tem que ficar aqui trabalhando nessa boca sua e Ele tem que tomar cuidado para te dar autoridade. Nossa, é tão difícil de entender isso. Será que faz um pouquinho de sentido? A Sônia estava falando, faz muito sentido. Vai começando a fazer sentido. Aí você vai começando a enxergar. Realmente tem um arqueiro aqui. Nossa, realmente tem um personagem. Como que eu faço isso para sair desse personagem? Aí fique para os próximos capítulos da live. Hoje a única coisa importante para você é que você começa assim. Tem um vazio aqui. Ó, tem um vazio entre as minhas mãos. Nossa, esse menino é doidinho, ó. Eles vão olhar para você e falar, nossa, você tá ficando doida. Ó, você já parou para olhar pro vazio? Aí nós vamos voltar pros peixinhos. O peixinho pergunta pro outro, como é que tá a água hoje? Aí os outros peixes, o que é água? Você vai virar pros outros, você já reparou que tem um vazio? Que se a gente parar de respirar o vazio, 1 minuto a gente morre? Nossa, o que você tá usando? Que baseado é esse que você tá fumando? É os peixinhos que não viu, ele nem sabe que tem água ainda. Agora a pergunta é, até quando você vai viver convivendo com os peixinhos que nem viu o vazio ainda? Até quando você vai continuar ouvindo os peixinhos que não conhecem os poderes dele? Até quando você vai perder seu tempo com os tolos, com os preguiçosos que não estão mudando a vida deles e indo para um caminho melhor? Até quando você vai viver no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa? Até o pão que você come é igual, você não muda nem o pão. Nem a roupa que você veste, você vive na mesma roupa, na mesma rotina, vai para o trabalho no mesmo caminho. Até quando você vai desperdiçar o presente, repetindo o passado e não desembrulhando o agora? Até quando? Até quando? Até quando você vai adorar um Deus que só existe na sua cabeça? Até quando você vai continuar preso nesse lugar, chamado prisão espiritual? Até quando você vai deixar o capeta se alimentar de você? Thales, não pode nem falar o nome dele. Não fala capeta, não fala demônio, porque se você falar demônio, acabou nossa vida. A maldição entrou. E se você falar Deus não é mais poderoso que falar capeta, não? Ah, é porque você está configurado para um viés negativo. Que quando você fala para o negativo, aí funciona, né? Mas quando fala para o positivo, não funciona. É difícil demais, né, mano? É difícil demais. Engraçado, a Mariana tá pedindo, ore pelo meu filho. Ora por isso, ora por aquilo. Se você entendesse quem você é, sua identidade, você ia orar e seu filho ia sair da droga hoje. Se você só acionasse sua identidade. Se você acionasse sua identidade, seu filho nunca teria entrado nisso. Se você tivesse buscado de verdade quem é o Deus vivo, seu filho nunca tinha entrado nesse caminho aí. Só que você perdeu tempo demais preso na opinião, na voz das outras pessoas, não buscando o Deus verdadeiro. É triste falar isso. Se você tivesse ensinado seu filho que ele tem poderes e que um dos maiores poderes dele é absorver, você não teria deixado ele andar com os 3 idiotas para ser o 4º idiota. Se você tivesse entendido dos seus poderes, você tinha buscado a sabedoria o suficiente para ter saído da prisão ideológica que você está nela. Deixa eu te revelar a última coisa para você entender. Por que a não forma é tão importante, Thales? Por que o vazio é tão importante, Thales? Você tem 3 coisas dentro de você. Corpo, alma e espírito. Qual que é a mais forte? O espírito. Aonde está o poder? O espírito. Quem é Deus dentro de mim? O espírito dentro de você. O que é o espírito? O espírito, Jesus, não acredita em mim, não acredita em Jesus. O espírito é igual o vento, que vai de um lado para o outro. Quando você vai estudar espírito, chama rua. Rua é justamente vento. Tudo que é vento é uma ideologia, porque o vento ele tem um caminho que começa e um caminho de fim. E Jesus sabe qual é o caminho, Deus sabe, mas ele fala, os homens ninguém sabe.
Então tudo que tem um começo, tem um meio, tem um fim é uma ideologia. Então toda vez que você lê na Bíblia espírito, troca por ideologia. Espírito Santo, santidade na Bíblia é separado. Então Espírito Santo é uma ideologia que te separa das coisas que te faz pecar. É fácil de entender quando você pega assim, não é? Ideologia que te afasta do pecado. Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir, vai entrar dentro de você. Como que ele vai entrar dentro de mim? Ele vai te instalar ideologias que vai te atrapalhar na hora que você for pecar. Ele vai te ensinar o que é pecado e vai te atrapalhar de fazer isso. Ele vai criar nojo dentro de você. É uma ideologia. Por isso que o diabo vive criando ideologia de gênero, ideologia LGBT, ideologia do marxismo cultural. Por que o diabo vive fazendo isso? Porque ele entendeu que para ele privar o seu espírito de acessar a ideologia do reino, ele tem que colocar uma ideologia do inferno na sua cabeça. E fica tudo instalado nesse personagem chamado passado aqui, ó. Passado existe, continue. O espírito é uma ideologia. A ideologia não tem forma. Então o espírito não tem forma, assim como o vento não tem forma. E o espírito quer movimentar e manifestar dentro de você e através de você. Só que como ele não tem forma, você não dá crédito para ele. Assim como você não dá crédito para o espaço vazio que te mantém vivo, te mantém de pé, te dá essa estatura. Por isso hoje eu gastei essa live inteira te provando que Deus não existe, Deus é. O eu sou é Deus tirando essa ideologia da sua cabeça e falando, eu sou mais do que essa ideologia. Eu estou acima de qualquer ideologia. Não tente me colocar numa caixinha. Eu sou o que sou. Eu gastei essa live toda te provando que Deus não precisa de ser. Ele é. Deus não precisa de existir. Ele é. Deus não precisa da sua opinião. Deus não precisa que você coloque dentro de uma caixa. Respeita a autoridade de Deus. Teme ao Senhor, respeita Ele, pelo amor de Deus. Não cria uma imagem na sua cabeça e fala que Ele é aquilo, não. Você vai varar no inferno por causa disso, porque Ele abomina isso aí chama idolatria. Por que eu gastei a live toda só para te mostrar isso? O vazio não foi criado, o vazio já era. Deus pode destruir a própria ideologia, criar outra e eliminar essa. Então é isso aí, não coloca limite. Se Deus quiser parar tu, fazer tudo de novo, não coloca limite. Quer que eu bugo sua mente? Eu vou bugar sua mente, por exemplo. Vamos criar uma máquina aqui. Deus criou uma máquina no céu. Ele entrou dentro dela, chama máquina do tempo. Aí ele veio no tempo inteiro, ele se apresentou para Abraão. Só para quem entende Bíblia vai entender tudo. Se você não entende, depois você escuta e isso aí aconteceu, é Bíblia. Ele desceu na máquina do tempo, antes de criar tudo. Ele não criou nada ainda, só estava ele, Jesus e o Espírito Santo no céu. Ele falou, Jesus, entra na máquina aqui que eu vou te levar lá no futuro. Aí Jesus entrou na máquina, desceu, ele foi vivendo a vida aqui na terra, ele apresentou para Abraão, ele foi o sumo sacerdote que abençoou Abraão. Depois ele comeu com Abraão, falou que Sarai ia ter um filho. Depois ele desceu e lutou com Jacó. Depois ele foi descendo, ele foi o quarto homem da fornalha. Só que estava dentro da máquina, ainda não tinha sido nada criado. Depois ele foi descendo, ele foi se apresentando a todos os homens de Deus. A palavra fala que Davi viu ele. E aí ele foi descendo até chegar a vez dele, eu até arrepio. Quando chegou na vez de Jesus, ele desceu na terra. Ele falou, máquina, espera aí que eu vou descer aqui na terra. Aí a máquina do tempo ficou estacionada, a aeronave grandona no topo do céu ali, escondidinha, nenhum homem viu ela. Aí ele desceu na terra, desceu numa estrela cadente, a aeronave ficou lá em cima daquela estrela cadente, desceu, habitou lá no Maria, virgem. Maria nasceu Jesus, o Salvador, 30 anos, Jesus ficou escondidinho, a aeronave lá em cima escondidinha, e ele só lá caladinho. Depois fez 3 anos de ministério, levantou 12 pessoas, um era o diabo na terra que traiu ele. E aí depois que ele fez isso tudo, os homens pegou ele, porque ele falou, eu vou destruir o templo, em 3 dias eu vou construir de novo. Aí aquele monte de pastor, os religiosos, que mais deu trabalho para ele foi os pastores, foi os religiosos, que tinha aqui um Deus criado na cabeça dele. Você não pode ser esse Deus, porque meu Deus é esse aqui, ó. Esse aqui que é o Deus verdadeiro. Eles esqueceram de falar que Deus não existe, que Deus é e que ele pode fazer do jeito que ele quiser. Aí aqueles pastor crucificou Jesus, entregando ele para Roma. Aí quando
Jesus morreu, aí ele foi, desceu no Sheol, pegou o seio de Abraão, levou para o céu. Aí quando levou para o céu, ele volta para a terra, anuncia tudo que aconteceu para os discípulos. Agora todo poder me foi dado no céu e na terra. Só que na hora que ele foi subir para o céu, que os discípulos ficou vendo ele não foi para o céu, ele subiu para a aeronave. Aquela máquina do tempo. Ele subiu para a aeronave e voltou lá antes de Deus criar. Aí Deus falou, já cumpriu, Jesus? Aí lá dentro ele tinha um octópio, falou, não, já cumpri, já está aqui, já fiz tudo. Então me volta para aí. Aí Deus foi, pegou ele e voltou no tempo. Antes da fundação do mundo. Aí Jesus fala assim, tá pronto? Tô pronto, eu fiz tudo, Pai. Então mata Jesus, o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Como é que Deus pegou o corpo de Jesus há 4.000 anos depois da criação do mundo? Isso é um número, né? A gente não sabe o tempo que Adão ficou antes da queda. Depois da queda a gente está 5.990 e tal anos certinho. Não sei se você sabe disso, mas antes da queda teve uma eternidade. Como é que Deus pegou aquele corpo que morreu 4.000 anos depois da queda de Adão, voltou com o corpo dele lá na eternidade e matou Jesus, e depois voltou com o corpo dele 2.000 anos depois e desenrolou tudo, revelou o Apocalipse e voltou de novo lá para o céu antes da criação? Que papo é esse, Thales? Que doideira é essa que você está falando? É Paulo que falou isso. É Jesus que falou isso quando ele desce pajão, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O corpo que foi morto antes da fundação do mundo foi o corpo que foi criado quando o mundo foi criado. Como é que Deus fez isso? E aí, religioso, pastorzão, bonzão, que tá aí com os diplomas, o dedão na mão com o anelzão, como é que Deus fez isso? Você é bom para explicar a Deus, né? Deus tá qual caixinha que Deus tá agora com essa explicação que ele fez? Você sabe, tá? Não sei, cara. Nós vamos estar na eternidade, nós vai demorar uma eternidade boa para entender como é que ele fez isso. Como é que ele fez isso? Quanto que custou Jesus estar naquela cruz? Sabe o que fez Jesus suar sangue? Não foi morrer na cruz, não. Você sabia disso? Jesus suou sangue no Getsêmani porque na cruz ia acontecer uma coisa que nunca aconteceu na história da existência, da glória de eternidade, 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 eternidade. Nenhum segundo, nenhum momento, nenhum milésimo de segundo o Filho separou do Pai. Mas na cruz, pela primeira vez, pela surpresa dos anjos, de toda a criação, o Filho olhou, Pai, você me abandonou. Quanto custou a cruz de Cristo? Você acha que foi só aqueles caras cuspindo na cara dele? Foi só ele sendo chicoteado? Mano, você não sabe quanto custou aquela cruz. Você não sabe, mano. Você não sabe o preço. Você não tem noção do preço. Você sabe, tá? Não sei, amigo. Nós vamos chegar na eternidade, vai passar muita eternidade, nós não vamos saber o preço. Nós não vamos saber o preço que pagou ali. Como assim, Thales? Imagina. Isaías 53, aquele que era puro, aquele que era perfeito, se fez maldito. O Deus vivo que de eternidade, eternidade, eternidade é santo, 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 nunca ouviu nenhuma outra coisa a não ser santo, sobe na cruz e fala, maldito, tu és maldito. De eternidade, 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 todo poderoso, nunca perdeu batalha, agora está com uma mão cravada, com um buraco que vai ficar eternamente com ele. Eternamente Jesus está preso num corpo humano, glorificado, mas está lá preso. Você não sabe disso, né? Seu pastor já te ensinou isso? Seus líderes já te ensinaram isso? Alguém já te contou que a terra foi tão brutal que o Deus que nunca mudou, mudou por causa de você, por causa do amor que ele sente por você? Não, Deus nunca muda. Deus é inacessível. Deus é amor. Deus é isso. Eles te contaram que a cruz teve uma consequência eterna na vida de Jesus? Ninguém te contou, né? Eu tô aqui para te contar. Deus não é esse Deus que você tá criando na sua cabeça, não. Ele é muito mais profundo, mano.
Ele é muito mais digno de adoração, ele é muito mais amável, ele é muito mais poderoso, ele é muito mais glorioso. Então, enquanto eu tiver fôlego, eu vou estar falando aqui, esse Deus seu aí não existe. Vem pro Deus que é ilimitado. Para de falar, meu Deus é isso, meu Deus é aquilo. Deus é o que é, não tem limite, ele faz o que ele quer, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é santo, 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 e ele fez você ser tão poderoso que você pode fazer tudo que você quiser. Por quê, Thales? Porque ele falou isso. Todo poder foi me dado no céu e na terra. Peça o que você quiser que eu vou te dar. Um de dois ou mais estão reunidos no meu nome, ali eu tô e tudo é possível. Por quê? Porque vocês não são a forma, vocês são o espírito, a não forma, e o meu espírito quer manifestar em vocês através da não forma, e através da não forma vocês vão criar tudo que vocês quiserem. Acho que tá bom demais por hoje, mano. Não, já falei demais desse assunto. Já deu pra você enxergar que tem a não forma? Já tá bom pra você? Já, então tem uma forma, tem uma não forma. Na próxima aula nós trabalhamos outros assuntos. Eu vou te deixando conhecer mais dessa não forma, para você entender como que você acessa isso, como é que funciona, como é que cria, como é que não cria, como é que manifesta essas coisas. Então, a não forma é tudo que não está manifesto. O espírito, o vento, a água. A água é não forma, você sabia disso? Porque a não forma não foi criada. Ela é um pedaço de Deus se manifestando na terra. Tá, mas eu dou conta de ver a água, mas tenta formar a água. Para você formar a água, você precisa pôr uma forma ao redor dela. Você já pensou nisso? Se você coloca a água sobre uns cubos, a água vira um cubo. Se você coloca a água sobre um urso, ela vira um urso. Porque a água não tem forma. Por isso que a água não foi criada em Gênesis. Porque a água não existe, ela é o próprio Deus se manifestando. Como assim, Thales? Vai ver os filmes de ficção, até o capeta tá revelando isso, vocês nunca viram, não? Todo portal é um portal de água, você já parou para ver? Você nunca viu que os portais têm água? Thales, mas Deus também faz. O bebê que tá na barriga da minha esposa, o portal para ele acessar a terra é um útero cheio de água. O Espírito pairava sobre a face das águas. A água é o representante físico do Espírito, por isso que o capeta fica enfiando um monte de bebida, energético, cerveja, cachaça, tudo para atrapalhar a água que está dentro de você. E por isso que a sabedoria está falando com a gente que a condição, a primeira coisa que acontece quando você adquire sabedoria é que sua vida alonga, porque você vai começando a entender essas coisas. Thales, mas por que você está falando isso? Nossa, é difícil demais, mano. Meu coração começa a explodir aqui. Deus tem muito mais dentro de você do que você consegue enxergar. Tem muito mais poder aí dentro do que você consegue ver. Por isso que 90%, 98% do corpo do meu bebê é água. E eu que sou um homem adulto, mais de 80% do meu corpo é água. A pessoa quando fica velha, até velho, mais de 70% do corpo dela é água. Tem um monte de poder e energia dentro de você, só que você não está sabendo usar, ninguém te ensinou. Aqui você vai aprender. Aqui você vai aprender a não forma, como manipular isso, como criar isso, como manifestar com isso. Tá bem? Tamo junto, mais uma live. Essa aí durou tempo, hein, irmão? Mas pelo menos deu pra você aprender a não forma aí, né? Tá bom? Tamo junto. Você já tá começando a enxergar, olha pro vazio assim, ó. Olha aí pra sala. A TV não é o mais importante não, hein? Essa parede aí não é o mais importante. O mais importante é o vazio que existe entre você e a parede. O mais importante é o vazio que existe entre eu e você. Porque esse vazio é o que permite a gente estar caminhando na terra. Esse vazio chama Deus, esse vazio chama agora, esse vazio chama presente. Esse vazio é a oportunidade, a coisa mais linda que Deus te deu. Então hoje você deixou de ser o peixinho idiota que não sabia que estava na água e começou a entender. Eu estou no vazio, o vazio é Deus, o vazio é energia. E essa energia me contamina, me enche. E eu também saio espalhando isso para onde eu vou. Por isso que Jesus falou assim, aquele que crê em mim, de dentro dele fluirá não forma. Como assim? Fluirá rios de água viva que levam para o trono, chama não forma. E essa não forma é o que você precisa aprender a manipular e dominar sobre ela. Valeu, deixa eu ir para a mulher mais linda do mundo agora, meu. O amorzão tá me esperando em casa com meus filhos.